Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, onde participou de cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para a promoção a sargento no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na zona norte do Rio. Se formaram no curso 1.560 alunos da turma José Bonifácio, nome escolhido, segundo a Marinha, com alusão ao patriarca da independência do Brasil, feito que este ano completa 200 anos. No evento, o presidente fez um forte e emocionado discurso e garantiu que marchará para onde o povo apontar. Forças Armadas, respeitadas e garantidoras da nossa democracia e da nossa liberdade. Vivemos momentos difíceis, mas não podemos e não devemos nos lamuriar por isso. Muito pelo contrário, devemos dar graças a Deus, porque por nós, hoje aqui presentes, todos nós, o futuro da nossa pátria. E a nós caberá a decisão, mais cedo ou mais tarde, porque temos realmente um futuro pela frente, mas não o nosso, o dos nossos filhos e o dos nossos netos. A todos vocês, ora formandos, que se espalham pelos 4 cantos do nosso Brasil, a certeza de sangue novo em todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados da nossa grande pátria. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades. Todos nós sabemos aonde queremos aportar. E o momento é esse, é de decisão, mas é de alegria e agradecimento, porque nós poderemos decidir o futuro do nosso Brasil. Que outras formaturas, outras promoções venham, num Brasil democrático e livre acima de tudo. Eu, hoje, tenho orgulho de dizer que tem um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Eu marcharei para onde o povo assim apontar. O Brasil é nosso. Devemos agradecer ainda por ter nascido numa terra tão maravilhosa como é a nossa. Após a cerimônia de formatura, o presidente Bolsonaro teve um encontro com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. No evento, Bolsonaro disse que a taxa de desemprego está se reduzindo e caminha para 1 dígito no Brasil. O presidente citou os números da economia, que, segundo ele, estão fortalecendo a posição do país no panorama internacional por meio da política externa. Bolsonaro destacou ainda a criação do Auxílio Brasil durante a pandemia, que beneficiou 68 milhões de pessoas, principalmente os trabalhadores informais. Ainda sobre o período da pandemia, o presidente lembrou a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP.
Sobre as eleições, o presidente Jair Bolsonaro disse que respeitará os resultados das urnas, seja quem for o vencedor, com a necessidade de se garantir lisura do processo. Nós temos um grande futuro, ninguém tem o que nós temos. Eu sempre falo, olha o que Israel não tem, e olha o que eles são. Israel não tem nada perto de nós. Não tem riquezas minerais, não tem terras agricultáveis, não tem verde. Mas olha o que eles são. Olha o que nós temos e veja que nós não somos. Onde está o erro? Castro, está na nossa classe política, Portinho, está na nossa classe política, que muitas vezes está com o fígado mostrando alguma coisa, sabe, para mudar. Conseguir, pela primeira vez, talvez, na história do Brasil, botar um ministério técnico, que vocês sabem o nome da maioria deles, como alguns aqui presentes. Vocês lembram há pouco tempo, numa votação importante, tal partido ganhou um ministério, outro perdeu 2 ministérios. Era um joguete, era um leilão. Olha o perfil daquelas pessoas. Se eu ligar para o Tarcísio agora que está fora, ou para o Marcelo, que subiu o Tarcísio, estou aqui no Rio de Janeiro, me fale da BR-101, ou da 116, ele vai falar. Se eu estiver em qualquer lugar na Paraíba, também ele vai falar. Sabe de cabeça, porque o tempo todo vive isso. Um governo que está 3 anos e meio sem corrupção. Se aparecer, eu mesmo vou ajudar a investigar. Alguns dos ministros podem errar? Pode. Alguém abaixo dele pode errar? Pode. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras. Será que não tem nenhuma com algum problema? Com toda certeza tem. Mas se nós descobrirmos, nós vamos colaborar, porque pode acontecer. E após o retorno do Rio de Janeiro a Brasília, os preparativos e a viagem do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Bolsonaro participa de mais uma edição da Cúpula das Américas e também do primeiro encontro bilateral entre o brasileiro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E sobre esse encontro, por ser nos Estados Unidos, gente, certamente, como já teve inclusive, veremos outros barulhos feitos por ativistas ligados à esquerda, ligados a artistas esquerdistas que ajudam até a bancar os atos. Por exemplo, já vimos a ação foi promovida por uma articulação de organizações brasileiras e internacionais, ONGs, que preferem manter o anonimato, alegando motivos de segurança para seus integrantes. O grupo diz temer represálias e violências a que ativistas estão sujeitos no Brasil, como se tudo isso fosse o fim do mundo aqui. Engraçado, gente, que quando é o povo brasileiro mesmo, mostrando a cara, indo ao encontro do presidente, prestigiando o presidente, isso não é a democracia, não é? Não. Agora, anônimos, quando é pesquisa, não é? Suspeita, discrepante das ruas, e esse tipo de barulho, aí você pode observar, nunca tem povo atrás, tem gente escondida, não é? Podemos imaginar até quem está por trás, no melhor estilo panelaço, com uma meia dúzia aí de gente batendo panela, e alguns alto-falantes para multiplicar magicamente o barulho. Agora, gente, que tempos são esses, hein? Não dá nem para imaginar que viveríamos em uma situação em 2022, pleno século XXI, com todo o avanço, a tecnologia, teríamos uma pandemia do jeito que foi, não é? E agora outras coisas estranhas acontecendo. Casos de doenças que de uma hora para outra aparecem e, de repente, em poucas horas ou dias,
vão de um canto ao outro do mundo, de um lado ao outro do mundo, giram o mundo, enfim, em todo lugar do planeta. O temor disso. Como se explica isso? O que seria teoria de conspiração para alguns, parece que é absolutamente a realidade dos fatos hoje em dia. Agora, o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado na cidade de São Paulo. O infectado é um homem de 41 anos que viajou à Espanha e está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Além deste caso, a Prefeitura de São Paulo também monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos hospitalizada com suspeita de ter contraído varíola dos macacos. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, a paciente passa bem. Familiares e pessoas que residem próximo à mulher também são acompanhados pela gestão municipal. Já em nota divulgada, o Ministério da Saúde informou que 7 casos estão em investigação. E, de acordo com a pasta, os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um e ainda 2 casos em monitoramento em Rondônia, com novos números surgindo, inclusive. É certo que, gente, a humanidade, diante disso, veja aí, a humanidade, o ser humano viaja de um lado para o outro em questão de horas. Isso é evidente. Isso, claro, acelera a disseminação de certas pragas. Mas há algo muito estranho acontecendo. Ou definitivamente entramos nos tempos apocalípticos, gente. O pacote de medidas do governo federal e do Congresso para baixar tributos federais e estaduais dos combustíveis pode resultar numa queda, você já se perguntou, de 15% a 24% nos preços da gasolina, por exemplo, dependendo do estado. Para o etanol, a redução pode chegar a 17%. E o diesel pode ficar até 19% mais barato, segundo cálculos do jornal Gazeta do Povo, do Paraná. Uma redução de preços dessa magnitude, porém, depende da aprovação de todas as medidas anunciadas e do repasse integral do desconto de impostos ao consumidor. As iniciativas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes são as seguintes. O governo pretende incluir tanto a redução de tributos federais quanto o ressarcimento aos estados numa proposta de emenda à Constituição. A ideia é que o repasse de dinheiro às unidades da federação seja feito por fora do teto de gastos, principal regra fiscal do país. O rumo das propostas ainda é incerto, tanto que Guedes fez uma estimativa bastante elástica sobre o custo das medidas para o governo federal, mais de 25 bilhões de reais e menos de 50 bilhões. Os estados já articulavam contra o projeto, que na prática vai reduzir a arrecadação de cada estado. E a PEC dependerá da aprovação de 3/5 dos deputados e senadores, com 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Se os estados já se articulavam, agora vão com tudo contra, Veja o que muda para os combustíveis veiculares se o pacote for aprovado e implementado na íntegra, De acordo com o Gazeta do Povo, o jornal. Gasolina. Os tributos federais, CID, PIS e COFINS, que hoje somam aproximadamente 69 centavos por litro, passam a 0. Já o ICMS dos estados hoje varia de 23% a até 34%, do preço de referência. Ficaria limitado a 17%. Etanol, PIS e COFINS, no caso do etanol, que hoje somam cerca de 24 centavos por litro, caindo a 0. A CID, outro tributo federal, já não era cobrada. O ICMS, cujas alíquotas variam de 13,3% a 32% do preço de referência, fica limitado a 17%. O diesel, PIS e COFINS, que estão zerados desde março, continuam assim. Já não havia, então, cobrança também da CID. E o ICMS, que hoje varia de 12% a 25%, cai a 0. O tamanho do desconto vai variar conforme o estado. Tende a ser maior naqueles que cobram mais ICMS e menor naqueles cuja tributação já é mais baixa. Vale destacar que, enquanto os tributos federais são fixos em reais por litro, o ICMS corresponde a uma parcela percentual de um valor de referência
do preço do combustível, conhecido pela sigla PMPF, preço médio ponderado ao consumidor final. Normalmente, essa referência acompanha os valores médios cobrados nas bombas, o que faz os estados arrecadarem mais sempre que os preços sobem. Quer dizer, quanto mais caro o preço dos combustíveis nas bombas, mais os estados arrecadam no lombo do cidadão. Foi assim durante boa parte do ano passado. Porém, os governadores decidiram congelar o PMPF nos níveis de 1º de novembro de 2021. Ou seja, hoje as alíquotas do ICMS não incidem sobre o atual preço nas bombas, que está mais alto, e sim sobre essa referência de novembro do ano passado, um pouco mais baixo. O preço da gasolina pode cair de 15% a 24% conforme o estado. Em Mato Grosso, por exemplo, o peso dos tributos federais e estaduais cairia de R$ 2,13 para R$ 1,07 por litro. Se o desconto for repassado integralmente ao consumidor, o preço médio do litro cairá R$ 1,06, portanto. No Rio de Janeiro, onde a tributação atual é de R$ 3,01 por litro, o desconto ao consumidor pode chegar a R$ 1,85. Pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não manteve uma postura ideológica na condução do Ministério da Infraestrutura, e sim técnica. Sou de centro-direita, conservador nos costumes e liberal no pensamento econômico, disse o ex-ministro em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Defendo a família, sou contra o aborto, contra a descriminalização das drogas, sou bastante conservador, principalmente na defesa da infância, dos costumes e na defesa dos valores da família, disse Tarcísio de Freitas. Ao ser questionado sobre a política de finanças adotada pelo governo federal, Tarcísio disse: vamos aos dados. Todo mundo previa que o Brasil teria 250 bilhões de déficit no ano passado, mas teve 65 bilhões de reais de superávit. Tivemos o melhor resultado de estados e municípios desde 1991 por ajuda e apoio do governo federal. Tivemos a primeira redução de despesas administrativas desde a Constituição de 1988. Não é correto afirmar que houve descompromisso com a situação fiscal. O ministro foi questionado sobre até que ponto apoiadores de Bolsonaro sustentam ou limitam seu crescimento nas pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro ajuda, é um governo que teve muita entrega. Talvez pecou na narrativa em algumas questões. A narrativa muitas vezes se dissocia do que aconteceu na realidade. Tenho um estoque de realizações para mostrar. Vou mostrar os avanços do ponto de vista fiscal, de reformas pró-mercado e de entrega de políticas públicas. Por outro lado, vou também estabelecer as diferenças que existem entre o presidente e eu. Somos pessoas diferentes, com perfis diferentes. Eu tenho uma cultura muito voltada para o resultado. Não mantive uma postura ideológica na condução do Ministério da Infraestrutura. Sempre tive uma postura muito pragmática. Convivia com o mercado o tempo todo, disse Tarcísio. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2022 com um volume recorde, de 263 milhões de toneladas. Caso a estimativa se confirme, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de 253,2 milhões de toneladas. O dado é do levantamento sistemático da produção agrícola de maio, divulgado pelo IBGE. A previsão de maio é 0,6% maior do que a estimada pela pesquisa de abril, de 261,5 milhões de toneladas. A alta em relação a 2021 deve ser puxada principalmente pelas safras de milho, e também deve fechar o ano em 112 milhões de toneladas, não é? Um crescimento de 27,6% na comparação com o ano anterior. A colheita da segunda safra está começando agora e as condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e Paraná, que são os principais produtores desse grão, informou o pesquisador do IBGE, Carlos Alfredo Guedes. O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na produção este ano, com uma alta de 13,6% na comparação com o ano passado. Segundo
o técnico, o aumento esperado tem relação com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os dois países são grandes exportadores do produto. Isso fez os produtores brasileiros expandirem as áreas de plantio. Se tiver uma boa condição climática, a produção deve ser recorde em 2022, explica. A área colhida do produto deve crescer 2,1% no ano, enquanto o rendimento médio de produção por hectare deve ter aumento de 11,3%. Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil ainda precisará importar o produto, uma vez que a produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9 milhões de toneladas, abaixo da demanda interna de 12 milhões. Outras lavouras importantes com previsão de alta na produção são o feijão, 15%, algodão herbáceo, 15,2%, aveia, 8,2% e sorgo, 19,2%. Já a principal lavoura do país, a soja, que está com sua colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 com uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo do ano anterior. O arroz também deve ter queda no ano de 8,6%. O ex-ministro Sérgio Moro, União Brasil, disse ter recebido com surpresa a decisão do TRE São Paulo de não reconhecer vínculo dele com o Estado paulista. Recebi, surpreso, a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil, falou em nota Moro. Com o recurso acatado, Moro não poderá se candidatar a uma vaga nas eleições deste ano pelo estado de São Paulo. E há uma expectativa agora de Moro que sua esposa seja a candidata a deputada federal e herde os votos do marido na eleição. O juiz, que já foi presidenciável este ano pelo Podemos, pleiteava com seu novo partido uma candidatura a senador ou deputado federal por São Paulo. Agora só a mulher poderá ser candidata em São Paulo. A 5ª Zona Eleitoral havia aceitado o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Moro, de Curitiba, para a capital São Paulo. No entanto, o recurso do PT contra a decisão foi acatado e a condição de Moro em São Paulo foi revogada. E muita gente ficou até indignada com a posição, não é? Embora Moro tenha descontentado muitos apoiadores de Bolsonaro, muitos ficaram surpresos por conta de que muita gente suspeita de crimes por aí, tranquilamente sendo candidata agora em 2022, não é? Com provas de sobra comprovando crimes, não é? Roubo, corrupção, enfim, verdadeiros bandidos candidatos por aí. E ele bloqueado pela própria justiça por conta de simplesmente um imbróglio na questão domicílio eleitoral. A justificativa de Moro para a mudança de domicílio eleitoral seria ter sido estabelecido, não é, vínculos políticos na capital paulista, além de considerar a cidade como sua base política após filiação ao Podemos em novembro de 2021. Este ano, Moro foi para a União Brasil. Aí então, também o cara justificou seu domicílio eleitoral em São Paulo como morando em um hotel na capital paulista. É possível que agora Moro venha a ser candidato a deputado federal no Paraná, o que faria entrar em conflito direto com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, também pré-candidato inicialmente a deputado federal no Paraná. Ou então, caso queira ir ao Senado, Moro entraria em conflito com Álvaro Dias, que deve concorrer à reeleição. Não é segredo para ninguém que Álvaro Dias já foi amigo de Moro. Se concorrer contra Deltan Dallagnol ou contra Álvaro Dias, naturalmente será considerado novamente traidor, já que é prestigiado por ambas as lideranças. Um jantar com o petista Lula está sendo organizado por um grupo de empresários e advogados. O evento está sob sigilo, mas já está na imprensa por aí a informação. Deve receber cerca de 100 pessoas e terá convites que variam entre 3 mil a 20 mil reais. O valor será doado ao PT.
Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o objetivo do jantar é ouvir as propostas econômicas do presidenciável para o Brasil. Espera-se que o evento ocorra no fim deste mês. O encontro deve contar ainda com a presença do candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin. Na avaliação do PT, Lula precisa passar a dialogar melhor com o empresariado, setor que possui maior inclinação ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, que tipo de diálogo, gente? Chegar aí cobrando até R$20 mil pelo convite a um jantar e encaminhando o dinheiro arrecadado ao PT, que tipo de diálogo é uma incógnita. Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o alto comando das Forças Armadas está preparando para este ano um desfile de proporções nunca vistas. É preciso realizar uma comemoração especial neste ano, em razão do bicentenário da independência. O plano é mobilizar um número recorde de tropas e de veículos e aeronaves militares. O desfile principal será em Brasília, mas os comandantes já se movimentam para organizar celebrações também em outras cidades do país onde há unidades militares. Os 200 anos de independência do Brasil. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Toninho Gonçalves e Vânia Maria Veiga, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.